Estamos aqui com o Jair Humberto, presidente da Câmara Municipal de Catalão. Nós vamos bater um papo com ele, saber, conversar, falar sobre os trabalhos aqui da Câmara, como ele tem conduzido esse poder aqui de Catalão. Jair, muito obrigado pela sua presença, pela entrevista. Deixa eu começar te perguntando o seguinte, desde que você assumiu a presidência dessa casa, não se ouve mais comentário na cidade, quase ouvo falar da Câmara, assim, por exemplo, com mau uso do dinheiro público, contratos escandalosos, coisas desse nível que sempre acontecia aqui. O que mudou? Bom dia, Antônio. Agradecer você pela oportunidade. Eu escolhi como slogan da minha gestão à frente da Câmara compromisso e seriedade. E a gente tem que viver aquilo que a gente fala. E dentro dessa minha escolha, e é uma escolha que eu conduzi praticamente pela minha vida política toda, a gente precisa ter compromisso com as pessoas, precisa ter compromisso com a coisa pública, precisa ter seriedade na execução desses compromissos. Então, à frente da gestão da Câmara, nesse primeiro mandato de 2 anos, a gente implementou um trabalho primeiro de organização da Câmara. Para você ter uma ideia, a Câmara existe há tantos anos e até então ela não tinha uma documentação regularizada do próprio terreno em que ela foi construída. Só para as pessoas que estão nos assistindo entender, e você também. Então nós estamos regularizando essa parte documental e, paralelo a isso também, nós estamos qualificando os nossos vereadores, os nossos colaboradores, para que eles entendam o papel do Legislativo e possam prestar um serviço de melhor qualidade. Diante disso, melhorando o entendimento dos próprios vereadores, dos colaboradores, a gente consegue passar para a comunidade também qual é o papel da Câmara. Eu acho que tudo passa por isso. E nós estamos fazendo também, juntamente com os colegas vereadores, com os 17 vereadores, nós estamos fazendo uma gestão transparente. Nós estamos adotando aqui hoje, dentro da Câmara de Vereadores, todo o nosso processo de gestão ele é feito dentro das plataformas do próprio Tribunal de Contas dos municípios. Ou seja, é online, a informação é passada online. Então, fechou um contrato, já coloca o contrato no sistema do Tribunal de Contas. Fez uma licitação, o processo de licitação é feito com maior lisura, com maior transparência. Quando há alguma dúvida sobre isso, a gente anula, como eu acabei de contar aqui em off, que aconteceu conosco numa licitação que nós estávamos fazendo, que a gente teve dúvidas sobre a lisura, sobre a transparência, a gente anulou e voltou a estaca zero. Vamos fazer de novo. É problemático, mas precisa se aprender a fazer o certo na coisa pública. Então, eu acho que tudo isso contribuiu para que a gente pudesse ser notado pela comunidade como uma instituição séria, como uma instituição que está tentando melhorar a sua imagem, tentando fazer um bom trabalho, tentando mostrar à população qual é o seu verdadeiro papel. Com isso, a gente adquire respeito das pessoas, das instituições, do próprio Executivo, do próprio Judiciário, do próprio Ministério Público. Eu entendo que nós que trabalhamos somos agentes políticos, estamos à frente aí de uma instituição trabalhando na gestão, a gente precisa ter essa visão. E eu tenho tentado fazer com que a Câmara possa conhecer o seu papel, melhorar o seu papel, e agora nesse segundo mandato que a gente foi reeleito, nosso trabalho é aproximar a Câmara da população. A gente precisa aproximar, porque isso significa a consolidação do trabalho que a gente fez nos primeiros 2 anos. A partir do momento que o cidadão souber que o papel da Câmara é diferente, porque muitas pessoas confundem a Câmara com o Executivo, a gente vai aproximando das pessoas e vai explicando para elas, vai mostrando para elas qual é o papel da Câmara, e elas vão entender que ele realmente é diferente. E nesses próximos 2 anos o nosso objetivo é aproximar o Legislativo catalão das pessoas. Isso é responsabilidade e respeito pela coisa pública, né? É verdade, eu falo que nós que estamos ocupando temporariamente um cargo de gestão, nós estamos à frente de uma instituição, a gente precisa agir como um leão, vigiando e trabalhando e pensando, porque o que na verdade nós fazemos aqui, nós defendemos os interesses das pessoas em todas as suas vertentes, seja nas demandas do dia a dia de uma administração pública,
ou seja, no gasto dos recursos públicos que provém justamente dos impostos pagos pela população. Então isso chama respeito. Eu sempre falo que o respeito é a base de tudo. Nós tínhamos uma situação atribulada internamente na Câmara, nós chamamos os funcionários, nós sentamos com todo mundo, conversamos, ouvimos as suas demandas, passamos nossas reivindicações para eles, nós ajustamos tudo e hoje está tudo muito tranquilo, muito calmo aqui dentro, porque ambos entenderam qual que é o seu papel. E eu acho que tudo isso nasce do respeito, eu acho que o respeito é fundamental. Não há problema em você dar uma resposta firme, não há problema em você dar uma resposta de governo, porque o governo não é aquele sujeito que agrada a todo mundo, o governo é aquele sujeito que faz o que a coletividade precisa. Então, às vezes, você desagrada individualmente, e nesse momento, às vezes, a forma com que você faz a resposta é que te coloca numa situação ruim. Então, você precisa ser firme, mas precisa ser muito respeitoso. Afinal de contas, não há justificativa para você não respeitar as pessoas que te colocaram aqui. Jair, você foi eleito para ocupar o cargo de presidente por 2 anos. Antes disso, porém, foi feita outra eleição que lhe deu mais 2 anos antecipados de mandato como presidente. Como é que foi isso? Então, Antônio, esse é um fato inusitado, nunca havia ocorrido na cidade de Catalão. Geralmente o presidente ele fica 2 anos, depois ele se reelege e assim por diante. O que aconteceu foi que eu fui eleito para 2 anos e a sessão que reelege ou não o presidente ou outra mesa diretora, ela acontece sempre no mês de dezembro do 2º ano. Só que no primeiro ano houve por parte dos vereadores uma iniciativa de reconduzir essa mesa diretora para os 2 anos finais. E aí para isso precisava fazer uma alteração na legislação e foi feito. E eu fiquei lisonjeado porque isso significa o resultado de um trabalho que a gente está fazendo. É lógico que muita coisa precisa ser melhorada, muita coisa precisa ser feita, mas a gente, isso é um indicativo que a gente está no caminho certo. A gente tem trabalhado para os vereadores, dar condições para os vereadores atender a comunidade. Eu acho que isso foi decisivo, fator decisivo. Já no início, os vereadores entenderam, viram, sentiram e perceberam que você estava fazendo a coisa certa. Sim, eu acho que o principal foi isso aí. E também a questão do que você disse anteriormente, é a questão do respeito à Câmara. A Câmara passou a deixar de ser assunto corriqueiro nas manchetes, negativo, né? E aqui não estou falando de ninguém, dos que me antecederam, mas era uma coisa espantosa. Hoje o que nós temos, contrário, são os fake news que falam. Recentemente eu vi lá, o sujeito pegou informação no portal da transparência e fez de forma truncada um fake news, divulgando, mas isso aí faz parte, infelizmente tem gente desse jeito. As informações que ele passou à comunidade são as informações que eu coloco conjuntamente com a minha equipe no portal da transparência, para que todo cidadão tenha acesso. Para você ter uma ideia, nós olhamos de uma forma muito detalhada o portal da transparência e entendemos que não é fácil para um cidadão que não tem muito conhecimento sobre informática acessar as informações. O que nós fizemos? Nós contratamos uma equipe e construímos um outro site. E nesse site, nós substituímos o site antigo da Câmara, e nesse site nós colocamos, além do link para o portal da transparência, nós colocamos um acesso direto do cidadão. Porque o cidadão não tem muita facilidade de entrar no link e pegando as entradas, ele já entra direto através do site da Câmara, qualquer tipo de informação, folha de pagamento, contratos, obras, o que estiver sendo realizado, processo legislativo, tudo que ele precisar tem lá de forma facilitada. Então o nosso objetivo é ser claro, é ser transparente e seguir à risca o princípio da legalidade, o princípio da moralidade, o princípio da publicidade, o princípio da eficiência, que são os princípios basilares do direito administrativo e é o que faz o sucesso de uma gestão. Então, acho que um conjunto de coisas levou com que os vereadores sentassem conosco e resolvessem fazer essa recondução. E eu fiquei satisfeito porque é o resultado do trabalho da gente, né, Antônio? E eu tenho uma mesa diretora muito boa. Eu tenho um vice-presidente, Maciel, que é uma pessoa excelente, o meu primeiro secretário, professor Vanderval, meu segundo secretário, vereador Cluber Vaz. E não só a mesa, mas os próprios vereadores que têm entendido a necessidade da mudança. Recentemente eu os chamei para que nós pudéssemos reformular algumas legislações que tem aqui.
porque é necessário. A cidade cresce, as coisas vão se modernizando e a gente precisa estar atualizado. Então agora nós estamos fazendo um trabalho de reformulação no regimento interno da Câmara, nós vamos fazer a aprovação de um novo regimento interno, nós vamos fazer aí também a reformulação de algumas legislações que são mais usadas aqui. A gente precisa atualizar, a gente precisa servir a comunidade com qualidade, e esse serviço com qualidade só vai ser prestado se houver uma atualização. Nós temos que estar sempre aí correndo atrás da eficiência para servir melhor a comunidade. Dos 17 vereadores aqui da casa, o Jair, apenas 2 ou 3, não sei exatamente, são declaradamente, não são aliados do prefeito. Para a cidade, isso é bom ou é ruim? Veja só, a Câmara de Vereadores, o Legislativo, é a casa do povo e principalmente no que diz respeito ao debate. Aqui que saem as discussões, e dessas discussões nascem as alternativas. A oposição é sempre importante, sempre importante. Qualquer lugar tem que ter oposição. Nós temos hoje 2 vereadores que foram eleitos por uma plataforma, por um projeto político diferente, e eles são uma oposição. E cada um a seu modo faz o seu trabalho, com uma metodologia diferente, outro com outra forma de fazer, mas eles fazem. E a gente tem deixado bem claro que são 2 coisas diferentes. Uma coisa é o comportamento aqui dentro da Câmara, da instituição. A outra coisa é o trabalho de oposição que eles fazem em relação ao Executivo. Mas tudo feito com muito respeito. Nós temos uma liderança do Executivo aqui dentro, que propõe, que discute debate, que debate projetos, e tudo isso é feito. A gente tem feito um trabalho. O que é que aconteceu aqui que às vezes as pessoas estranham? E eu acho isso bom, e às vezes tem uma meia dúzia de pessoas lá fora que falam: a Câmara acabou, não discute mais. Mas são pessoas que não queriam uma Câmara de Vereadores, queriam um ringue, queriam aí um local para verem as brigas, fazer os vídeos na internet e fazer graça com a Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores não é local de fazer graça, aqui é local de debate, local de trabalho. Então o que tem acontecido? A forma do debate é que tem sido feito diferente agora, de forma muito respeitosa, colegas tratando colegas com humanidade, para que a gente possa ser entendido pela comunidade e possa ser respeitado. Ninguém respeita quem vive todo dia jogando pedra, quem fala as coisas sem fundamento, ninguém respeita. Um dia as pessoas entendem que aquilo era só uma ação politiqueira, e aqui não é lugar de politicagem, aqui é lugar de política, e da boa política. E eu vejo essa legislatura com um pensamento republicano muito forte, e também com um entendimento que a Câmara precisa cumprir o seu papel. E nós temos feito isso e estamos melhorando a cada dia mais, principalmente em relação ao posicionamento dentro da Câmara, respeitar o posicionamento. Eu sou aliado político do prefeito, nós temos uma base boa, você sabe disso, você acabou de citar os números agora. Nossa relação com o Executivo é uma relação de respeito, mas não é uma relação de subserviência. Muita gente, os maledicentes de plantão da cidade, porque não sabem de nada, não sabem o que está acontecendo. Nós temos posições recentemente, e não chegou a ser um debate, foi uma proposta que foi acatada pelo prefeito. Recentemente chegou à casa aqui a votação do projeto de lei pedindo autorização para alienar um patrimônio do município. A Câmara concordou, desde que o recurso proveniente dessa alienação fosse destinado à construção do esgoto sanitário do bairro Pontal Norte, Vila Planalto, setor Paineiras, porque é uma luta antiga da própria Câmara, não é só da Prefeitura. Então, as pessoas nos cobram. Você vai no Paineiras, elas nos cobram, você vai no Planalto, eles nos cobram, você vai no Pontal Norte, que eu acho que é o que mais sofre, é o que você mais tem conhecimento do problema, que é um conjunto de casas que tem mais de 30 anos, não tem praticamente lote baldio lá, toda casa tem no mínimo 3 fossas sépticas. Então nós vamos resolver o problema do Pontal Norte. Como é que nós vamos resolver o problema do Pontal Norte? Fazendo esgoto sanitário. Esgoto sanitário é uma obra que requer um investimento alto, até porque o governo federal, o governo do estado, eles sempre são parceiros na construção dessas obras, porque demanda muito recurso. Só que nós entendemos que, já que não vem, vamos fazer nós. A gente não pode ficar parado e o povo não pode ficar prejudicado. Então, essa demanda foi
apresentada para o prefeito em comum acordo, num café da manhã, a gente celebrou um acordo aqui que a gente autorizaria a alienação desse patrimônio, mas em contrapartida o recurso seria dirigido para essa obra. Graças a Deus, as máquinas já estão no bairro Pontal Norte fazendo, já estão no Paineiros fazendo, e nós vamos resolver um problema, porque o bairro Pontal Norte é um problema singular em relação ao esgotamento sanitário de Catalão. Por ser localizado numa região diferente e as condições geográficas serem mais difíceis, requer um investimento maior. A partir da finalização da obra do Pontal Norte, nós vamos ter mais facilidade para completar os 100% do esgoto sanitário. E aí nós vamos ser um dos poucos municípios do Brasil a ter 100% do esgotamento sanitário coletado e tratado, já que nós temos uma estação de tratamento aí, coisa de futuro, para atender Catalão até lá para 2040, 2050. Você falou em futuro, está nos seus planos políticos concorrer ao posto de prefeito de Catalão futuramente? Eu costumo falar, Antônio Paulino, que a gente que está na política, a gente tem que estar sempre preparado para tudo. Tudo é possível. Tudo é possível. E o trabalho que a gente faz, você não faz pensando em, eu vou ser deputado, eu vou ser prefeito, eu vou ser senador, eu vou ser governador. O trabalho que você faz é para dar uma resposta, as pessoas confiarem em você quando você foi na campanha pedir o voto e mostrar o seu projeto. As consequências é que a gente tem que depois direcionar para aquilo que a gente quer. Eu sou um sujeito seguinte, eu estou na política, eu trabalho, eu faço a minha parte e estou preparado. Eu sou de grupo, eu tenho um grupo e eu estou ali pronto para ser escalado. Dizem que quem joga em todas as posições no futebol não joga bem em nenhuma delas. Eu sou um legislador, eu acho que meu perfil era de legislador até então, quando eu assumi a gestão da Câmara. Agora eu estou gostando de ser do Executivo também, sabe? Achei bom. Porque, na verdade, é a possibilidade, a oportunidade que você tem de mostrar que você sabe fazer aquele trabalho também. Então, mesmo de forma atípica, nós estamos à frente de gestão e eu tenho gostado muito. E eu sou um sujeito que eu sou de grupo, estou para o grupo e o que for fazer. O que acontece na questão de prefeito? Hoje, o momento hoje, nós estamos dedicando a uma campanha de deputado estadual, federal, senador e governador. O que a gente precisa construir na vida da gente precisa construir as coisas passo a passo, né? Então hoje o degrau da vez é a gente conseguir instrumentalizar o município de Catalão. Como a gente vai fazer isso? Elegendo um deputado estadual, elegendo um deputado federal, elegendo um senador e elegendo um governador. Porque hoje nós temos uma gestão diferenciada no município de Catalão. Mas para a gente melhorar isso, e a gente precisa sempre pensar em melhorar, a gente precisa ter instrumento. O instrumento é eleger. Então hoje nós estamos focados nesse projeto. Depois que passar esse projeto, passar esse momento, aí as coisas vão começar a ficarem mais claras. Mas a gente está sempre pronto para o que for preciso fazer. O que a gente precisa entender, e não é só eu, não é só você, é qualquer um que está nesse meio político aqui em Catalão, a gente precisa entender que Catalão é uma cidade diferenciada do resto do Brasil. E eu não estou falando isso pela paixão que eu tenho pela cidade, não. O problema é que se você for ler a história de Catalão, você vai ver que aqui sempre teve gente diferente, em todos os setores. Atenas de Goiás, destaque cultural. Prêmios de gestão, nós recebemos nosso primeiro prêmio de melhor gestão do Brasil em 1956. O prefeito aqui era o professor Chaúde, que recebeu um prêmio do presidente da República, na época o Juscelino Kubitschek, dizendo que Catalão era a cidade do interior do Brasil melhor gerida. Então nós temos um nível aqui muito alto. Então seja eu, seja você, seja quem for, tem que ter isso em mente. Nós temos que melhorar sempre, nós temos a obrigação, porque o povo daqui é exigente, e quem ensinou o povo a ser exigente é o próprio meio. Teve lutas duras políticas, mas dessas lutas políticas saíram bons resultados. E a cidade de Catalão é uma cidade muito arrumada, organizada, pronta, que quem pegar, seja quem for, tem que entender que nós temos hoje uma economia muito forte. Nós temos aqui uma possibilidade de crescimento muito grande, ela cresce muito acima da média nacional e a gente precisa saber lidar com isso. Eu digo sempre que o pilar de quem quer ser prefeito de Catalão é entender que a gente precisa promover o desenvolvimento econômico, mas não esquecer a responsabilidade social. Então, seja quem for, tem que ser daqui para frente, daqui para melhor, porque o povo não aceita por menos. E acho que o povo está coberto de razão. Eu, como cidadão, eu quero alguém melhor do que já tem hoje. Te agradecer, Jair. Muito obrigado pela entrevista. Eu agradeço você
Mas nós vamos ter, claro, outras oportunidades. Mas por essa primeira entrevista no nosso site, eu quero te agradecer. Agradecer você pelo trabalho que você faz. Eu acho importante as redes sociais, a comunicação. É você que já é uma pessoa muito antiga nesse setor. Velho nisso, né? Não queria falar, você já falou, então eu vou emendar aqui. Você já é um sujeito experiente nesse setor, você já passou por muitos momentos de política em Catalão e fora de Catalão e sabe da necessidade da imprensa fazer uma divulgação, fazer um trabalho de forma séria. Isso é importante, é uma contribuição que você dá para a democracia, para ajudar as pessoas a entender como está a gestão, para conhecer, para avaliar. O que o político precisa ser é avaliado sempre. Quem faz esse meio de campo? A imprensa. Então nós entendemos a importância e o seu trabalho a gente já conhece há muito tempo. Eu tenho certeza que contribui muito para melhorar a vida da nossa cidade.